queria falar de alguns pontos importantes, especificamente aqui da cidade de Santos, da travessia Santos-Guarujá, que eu acho que é o que mais interessa aos munícipes da cidade, aqueles que nós, enquanto vereadores, representamos. Foi falado que 7 balsas funcionam na cidade de Santos, na travessia Santos-Guarujá, mas eu gostaria de saber quantas de fato ficam em operação, porque aqui nós temos, em tese, 7 operando e 1 em revisão. Primeira questão que eu coloco, revisão na temporada, no momento que a gente mais precisa, a balsa para, é um momento muito delicado. Segundo, se essas 7 de fato ficam em operação ou se esse número é flutuante, às vezes 4, às vezes 3, porque a informação que chega é que a balsa não atua na sua capacidade máxima. E se existe balsa reserva, quando quebra, quando fica em manutenção, se essa balsa fica em Santos ou fica em outro porto, porque é importante que a gente possa calcular, no momento de quebra de manutenção, quanto tempo essa balsa demora para entrar em operação. A fila é muito longa, o prazo que é para ser colocado em uso essa balsa reserva. Se ela está aqui, quanto tempo ela demora, se vai ter que colocar algum tipo de combustível ou não, enfim, como que funciona isso. Qual é o número preciso da capacidade versus fila que a gente enfrenta. Foi falado aqui em 5 milhões de usuários só na temporada, entre pedestres, ciclistas, motociclistas, os carros e os caminhões. Nessa preocupação, por que eu digo isso? Quando a gente fala de 5 milhões de usuários, esses usuários pagam uma tarifa e também você calcula o número de usuários por hora dentre as embarcações que a gente tem, sejam elas balsas, os barcos, as lanchas, enfim, todas elas têm o seu tarifário. Quando a gente faz uma conta, tomando por base que uma moto paga R$6, um carro paga 12 e pouco, outros um pouco mais, outros um pouco menos, se eu fizer uma conta que simplória, e repito, é simplória porque não tem acesso aos números completos, se o ticket médio for de R$10 e a gente tiver 4 milhões de usuários um pelo outro, nós estamos falando de R$40 milhões de arrecadação apenas numa temporada. Esse valor é absolutamente alto, frente à fila que os usuários da cidade de Santos estão enfrentando e também nas decorrências dessa fila para o usuário da cidade santista, para o munícipe de Santos, por conta de não sequer estar utilizando o sistema. Falo isso porque não acredito que seja a falta de gestão, é lógico que ela pode melhorar em relação à fila, com ajustes finos feitos aqui, mas a grande verdade é que a fila existe porque a capacidade da balsa não está sendo adequada para a quantidade de usuários. A gente precisa saber se de fato as balsas que estão sendo colocadas em operação atendem, ou a gente sabe que não atende, mas quando vão atender a demanda que de fato o município tem. Sugiro à frente parlamentar que peça a cópia do contrato que existe entre os operadores dessa questão e quais as consequências em caso de atraso. Se tem multa, quando que é aplicada essa multa, se é pelo tempo de espera, se é pela balsa parada, em quanto tempo isso acontece, porque a legislação tem que ter coercitividade. E a forma da gente conseguir colocar é aplicando a multa devida e eventualmente até cancelando eventual contrato. Nós estivemos lá recentemente para verificar a fila, o número de espera e a quantidade de balsas que estava no visor era uma e a que estava no site era outro. E eu acessei agora no celular o site da Dersa, nesse exato momento. Fala que a gente tem 20 minutos de espera do lado de Santos. Quando nós falamos em 20 minutos de espera numa quinta-feira, a 1h10 da tarde, eu quero saber quanto tempo de espera a gente vai ter no horário de pico, na hora da manhã e no final do dia, quando os trabalhadores estão indo e voltando, e na hora que isso acontecer na temporada, porque os trabalhadores continuarão indo e voltando com o acréscimo daqueles que vêm à nossa cidade participar da questão turística da cidade de Santos e infelizmente vão esperar horas e horas, tanto os que trabalharão quanto aqueles que vêm apresentar o turismo. Obrigado pela oportunidade.